dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento. Aqui só uma observação. Ele, fala da universalização, atendimento 99% de água, 90% da coleta, e aí fala, assim como metas também quantitativas em relação à intermitência do abastecimento, redução de perdas e melhoria do processo. Só que quais são essas metas e quem vai definir essas metas? Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. O nosso contrato não tem, mas o regulador estabeleceu metas. As metas de água e esgoto a gente já atende. E a gente tem metas para perdas e não tem problema de intermitência. A gente deve ter um indicador, né, para medir. Tem, gente, tem indicadores regulatórios, tem avaliações mensais, tem metas que, inclusive, impactam na tarifa se a gente não cumprir. A gente precisa alterar o contrato para isso? Precisa. Se não tiver, precisa. Porque, assim, o contrato fala que o regulador vai estabelecer normas. O regulador estabeleceu normas. Mesmo assim, eu preciso colocar no contrato. Você tem que ajustar ele para porque, na verdade, independente da norma, cada situação é para uma área, não necessariamente você vai ter a mesma regra que para outra área, o mesmo objetivo, a mesma forma de atuar, entendeu? Até porque, como você tem que trabalhar em cima da viabilidade econômico-financeira, para algumas regiões, por exemplo, você vai ter soluções mais baratas ou mais caras, a depender das circunstâncias. Mas aí é que tá, Beth, a gente é uma região só, entendeu? É um contrato só. É verdade, eu esqueci de você. Mas mesmo aqui no Paraná, que são várias regiões, a gente também tem a redução de perdas, exatamente como vocês, aí no DF, a redução de perdas também impacta na tarifa, impacta a tarifa, impacta a remuneração dos empregados, porque a gente tem metas lá também para cumprir no nosso plano de cargos, a gente não coloca essa redução de perdas no contrato. No contrato não tem. Melhorias do processo de tratamento, sim, mas a redução de perdas, não. Nem intermitência do abastecimento. Aqui a gente tem. Aqui a gente tanto tem intermitência do abastecimento, que a gente criou o IRDR, que é o incidente de demandas repetitivas, no TJ aqui do Paraná, porque estava todo mundo pedindo 5 mil de indenização, por causa da intermitência. E aí a gente fez o cálculo, isso daí ia virar um monstro, esses 5 mil aí por pessoa. Aqui a gente tem alguns, a maioria dos contratos tem perdas, tem metas de perdas, redução de perdas, e alguns têm indicadores de intermitência, mas que já foram definidos pelo regulador. Mas eu acho que, como a Beth, vai ter que constar no contrato. Vai. O nosso aqui vai ter que ajustar também os daqui todos, porque... Agora, a minha única dúvida essa meta é qual agente regulador, quem que vai definir isso? Porque aqui não está dito, né? O estadual, municipal, federal, ANA? Eu acredito que a ANA deve definir as diretrizes macro, né? E cada estado vai assimilar. Aqui a gente tem uma lei distrital, uma lei daqui, que fala que compete ao regulador estabelecer essas metas. Aqui também é assim. O regulador é estadual daí. Isso. Só que nós temos, por exemplo, o contrato de Goiânia, né, da capital, o regulador municipal veio com outros indicadores. E aí, qual que vocês aplicam? Por enquanto, nenhum. Foi a melhor resposta. A gente está ignorando. Não, eu estava falando ajustando. Semana passada, que eu até convidei ele para o grupo, ele é lá da Casan, né? E aí ele estava me falando assim, como é que tá a confusão aí de agências reguladoras? Porque lá atrás eles tinham 3, ele não, agora são 4.
Eu falei, não, assim, tá aí uma pessoa que vai gostar quando a Ana definir algum parâmetro, né? Porque, pô, imagina ter 4 diferentes. Mas eu tenho só uma e eu vou adorar. Não, eu acho a DASA faz o que bem entende, gente. Ela cria os maiores absurdos. Ela agora está querendo que a gente entregue esgoto, que faça o lançamento e que deixe o corpo hídrico com qualidade melhor do que antes de receber os efluentes. Da gente vai despoluir o corpo hídrico, entendeu? A água já vem... A prefeitura, do Estado, da União, que está fazendo o serviço que ele deveria fazer, então você pode... Mas a gente não tem prefeitura, lembra? Eu te ajudo a fazer uma fatura. Vamos colocar valores, vamos calcular, que vamos cobrar. Totalmente irregular, e não sei porque ninguém nunca questionou isso, porque ela é agência reguladora e poder concedente, é ela que assina o contrato com a empresa. Então, assim... Não, ela assinou o contrato em nome do governo do Distrito Federal. O maior problema é que ela é agência reguladora e órgão gestor de recursos hídricos. Eu acho, eu não sei como ninguém nunca questionou. Não, mas eu vou contar para vocês uma historinha lá do Tocantins, vocês não ficarem tão assustados, assim, né, surpreendidos com a questão do DEC. Lá, a ATS, que é a agência que presta o serviço, ela é a agência que presta o serviço, ela é a reguladora e ela é também o poder concedente. Mas é o que acontece. É para praticidade. Quando veio a história da regulação, lá na época da lei, o povo falava, não, vamos criar um conselho municipal, não sei o quê, para fazer regulação. Eu falei assim, gente, se é para fazer isso, é melhor deixar do jeito que estava. A própria empresa propõe um reajuste de tarifa, revisão, e fica tudo certo, porque qual é a diferença? Se você quer realmente uma norma que regule, para atrair, dar segurança jurídica e atrair o mercado, né, o investimento do mercado, você tem que ter uma agência reguladora que realmente tenha regras que funcionem, porque isso não é a história da agência reguladora daqui, que queria cobrar a tarifa da companhia na época, e eu disse assim, não, mas tem uma lei, eu falei assim, você pode ter 10, 20, 15, 30, se eu disser para o meu gestor para autorizar a pagar a taxa de regulação que vocês estão cobrando, eu vou estar respondendo por isso, porque se vocês não são reguladores, se eu não tenho contrato autorizando a regulação por vocês são reguladores só por lei, por uma lei de uma pessoa do Estado que nem é o titular. Então, assim, isoladamente do serviço. Então, não serve de nada. Aí, depois que eu sentei, a mulher me juntou lá com ela me chamou depois de novo na agência, eu falei isso dentro da empresa, depois na semana seguinte ela me chamou dentro da agência, juntou o diretor financeiro dela, o cara quase veio para cima de mim, eu falei assim, olha só, vocês estão achando que vão me intimidar por conta disso, vocês estão equivocados, o que eu assino, eu assino. Eu não vou assinar uma coisa que eu sei que eu posso responder depois. Tecnicamente, vocês não têm base, ainda que você esteja pautada numa lei, vocês não têm base jurídica para estar fazendo cobrança de taxa de regulação, porque vocês não são uma agência reguladora. Vocês não têm delegação nenhuma para regular o meu contrato. E eu não vou te pagar nada em torno disso. Mas o governador falou assim, manda ele bater na minha porta que eu vou dizer a mesma coisa para ele. E disse, né? Logo depois teve uma reunião e eu falei para ele, assim, não tem. Ele, vamos então acabar com a agência reguladora. Literalmente ele acabou pouco tempo depois com a agência reguladora. Ela gosta de mim, eu acho, essa menina, mas ela não era para gostar, não. Eu tirei o trabalho. Mas é um fato. Aí, assim, eles foram incorporados por outra agência que, de fato, tinha um trabalho. Mas, assim, enquanto eles não... Assim, vocês não têm nada, vocês não sabem nem o que vocês estão fazendo. Vocês acham que reajustar a tarifa com base em inflação, em índice, é regulação? Vocês não sabem, não têm nem ideia do que é regulação. Depois disso, ela até que foi aprender. Mas até hoje ela não aprendeu ainda direito como é que faz. É complicado. Oi, Rúbia, tudo bem? Vamos lá, gente? Vamos. Parágrafo 1º, que aí até acho que responde também algumas coisas aqui. Os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata o caput deste artigo terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão. Você vai ter que fazer, então, os vigentes, né? Tem que adaptar isso daqui. E março de 2022 rapidinho, né, gente? Parágrafo 2º. Boa. Eu acho que
para quem, por exemplo, tem muitos contratos, imagina fazer isso. Uhum. Vai ter que negociar. A meta não é um negócio que você define fácil, não. Parágrafo depois ainda se descumprir tem problema, né? Parágrafo 2º. Contratos firmados por meio de procedimentos licitatórios que possuam metas diversas daquelas previstas no caput deste artigo, inclusive contratos que tratem individualmente de água ou de esgoto, permanecerão inalterados nos moldes licitados. E o titular do serviço deverá buscar alternativas para atingir as metas definidas no caput desse artigo, incluídas as seguintes. Ou seja, se for do público, tem que colocar a meta. Se for do privado, não tem. A regra não deveria ser a mesma? Mas se for do privado, se for licitado, não tem problema. Pode estar diferente, né? É só buscar alternativas. Inciso 1º. Prestação direta da parcela remanescente. 2. Licitação complementar para atingimento da totalidade da meta. E 3. Aditamento de contratos já licitados, incluindo eventual reequilíbrio econômico-financeiro, desde que em comum acordo com a contratada. Pois é, nessa questão aqui, ó, licitação complementar para atingimento da totalidade da meta. Geralmente não, o contrato de concessão, ele é por exclusividade no território, né? Uhum. E você tem uma meta de universalização que provavelmente vai chegar lá nos 100% de água e sei lá quantos por cento de esgoto, mas no prazo maior. Aí ele já disse que não precisa ajustar. E eu já dei a exclusividade. E agora? Eu vou ter que tirar a exclusividade do contrato, tirar essa parte e fazer o outro contrato? Não, eu acho que você não precisa necessariamente mexer na questão da exclusividade, desde que você realmente consiga alterar e criar essa viabilidade de alguma forma. Pois é, mas aí a viabilidade vai passar por um reequilíbrio econômico-financeiro. Provavelmente eu vou ter alteração tarifária, né? Ou então eu vou ter que injetar recurso, eu como poder concedente vou ter que injetar recurso para subsidiar a tarifa. E se não tivesse dinheiro? Normalmente não vai ter. Qual é o estado que tem dinheiro hoje em dia, gente? Mas aí, como é que faz? Aí manda a União resolver, né? Ela que está dando problema. Denilton, vamos montar negócio de fazer conta. A gente vai mandar boleto para todos quanto é campo. Acho que é melhor. Começar a calcular. Ai. A Rúbia está no grupo. Rúbia, vamos montar aqui, minha filha. A gente vai somando. Oi? A Rúbia está no grupo também, ela é economista, a gente já vai somando tudo aqui, ó, e vamos faturar em cima desse serviço. A matemática, essa conta assim, não tem dinheiro, tem que fazer e tem tempo, prazo para fazer. Descobre aí como é que faz, depois que você descobrir, você diz para resolver o saneamento, mas também diz para mim, que eu também estou querendo saber. Tá fácil, gente. Vamos lá, as metas de... Vai lá. Parágrafo 3º. As metas de universalização deverão ser calculadas de maneira proporcional ao período compreendido entre a assinatura do contrato ou do termo aditivo e o prazo previsto no caput desse artigo, de forma progressiva, devendo ser atendidas caso... Antecipadas. Devendo ser antecipadas caso as receitas advindas da prestação eficiente do serviço assim o permitirem, nos termos da regulamentação. Parágrafo 4º. É facultado à entidade reguladora prever hipóteses em que o prestador poderá utilizar métodos alternativos e descentralizados para os serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto, em áreas rurais, remotas ou em núcleos urbanos informais consolidados, sem prejuízo da sua cobrança, com vistas a garantir a economicidade da prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Parágrafo 5º. O cumprimento das metas de universalização e não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento deverá ser verificado anualmente pela agência reguladora, observando-se um intervalo dos últimos 5 anos, nos quais as metas deverão ter sido cumpridas em, pelo menos, 3, e a primeira fiscalização deverá ser realizada apenas ao término do 5º ano de vigência do contrato. Gente, ó, de verdade. Dá não. O que é isso? Eles vão ficar 5 anos operando, a fiscalização vai acontecer 3 anos depois. Parágrafo 6º.
As metas previstas nesse artigo deverão ser observadas no âmbito municipal, quando exercida a titularidade de maneira independente, ou no âmbito da prestação regionalizada, quando aplicável. Mas, assim, só fazendo uma observação sobre o que você falou, Ju, nada impede que o regulador atue antes, na minha visão, entendeu? Não vai atuar, não vai dar conta, isso aqui vai ficar protelando. É isso que eu acho. Assim, realmente, sobretudo dependendo do estado e do número de municípios, é muito difícil isso, né? Mas... eu estou enxergando várias linhas de trabalho para nós aqui, né? No Instituto. Nós vamos montar aqui um escritório de defesa, vocês entram aí com a defesa dos prestadores de serviço, que tem 5 anos para cumprir as metas, para uma aplicação de multa, pronto. A gente fica justificando aí o que não cumpriu. Parágrafo 6. Vai virar só demanda jurídica, gente. Vai com só certeza. Um detalhe nesse artigo. O maior problema que eu vejo na lei é a judicialização mesmo desses contratos. Agora, no artigo 5º, não está muito claro, não, porque fala que será verificado anualmente, tendo por base o intervalo de 5 anos, nos quais as metas deverão ter sido cumpridas em 3. Então, avalia naquele ano, mas não tem penalidade. Tem que aguardar, né? Tem que aguardar para ver se houve descumprimento ou não nos 5 anos, e no mínimo 3 anos deverá ser cumprido. Quer dizer, é uma confusão desnecessária, né, que estão introduzindo. Mas... Isso aqui, faz até parte do próprio trato regulatório, a agência define a metodologia que ela acha mais apropriada. E a regulação, a fiscalização, ela é contínua, não pode acontecer, tudo bem, ele vai fiscalizar todo ano, mas, eu achei que vai só dar uma advertência. Nossa, você fez errado. Se você, daqui 3 anos, você não corrigir, aí eu vou te explicar uma multa. Vamos lá, gente? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Esse é o parágrafo 5º do 11B. Isso. Então, ele só diz respeito... não, tá certo. É do 11B mesmo? É do 11B. 11B. Parágrafo 5º do 11B. Não, tá. É porque eu achei que ele estava vinculado ao parágrafo 2º, não. Ele é do artigo todo, tá certo. Parágrafo 7º. No caso... E tem um detalhe também, né? Assim, os contratos de programa vão ser ajustados até 2033, né? 2022. Isso. 22. E aí já vão começar a ser regulados, quer dizer, nós já vamos entrar com 2 anos de fiscalização atrasados, porque sem cumprimentos. E a gente sabe da dificuldade. E eles não, né? A gente quer, na verdade, os 5 anos já é de imediato para nós, praticamente, porque a gente já vai entrar esse ano, o ano que vem. Gente, mas a gente aqui já está com pelo menos 2 anos de fiscalização das metas. Nós também, mas aqui é a penalização, né? Aqui, provavelmente, esse artigo aqui, esse parágrafo aqui, a ANA deve exigir algum tipo de penalização para chegar até a declaração de caducidade desse contrato. Parágrafo 7º. No caso do não atingimento das metas, nos termos deste artigo, deverá ser iniciado o procedimento administrativo pela agência reguladora, com o objetivo de avaliar as ações a serem adotadas, incluídas medidas sancionatórias, com eventual declaração de caducidade da concessão, assegurado o direito à ampla defesa. Parágrafo 8º. Os contratos provisórios não formalizados e os vigentes prorrogados em desconformidade com os regramentos estabelecidos nesta lei serão considerados irregulares e precários. Parágrafo 9º. Quando tipo de parágrafo que ninguém precisava dizer, né? Porque afinal... Parágrafo 9º. Quando os estudos para a licitação da prestação regionalizada apontarem para a inviabilidade econômica financeira da universalização na data referida no caput deste artigo, mesmo após o agrupamento de municípios de diferentes portes, fica determinada a dilação do prazo, desde que não ultrapasse 1º de janeiro de 2040
e haja anuência prévia da agência reguladora, que, em sua análise, deverá observar o princípio da modicidade tarifária. Eu adoro esses números, né? Eles são cabalísticos, assim, né? Você joga lá um monte de número para cima, o que cair, você anota e coloca na lei, né? Da onde 2040, né? Ah, não, até lá vai ter viabilidade econômica, né? Tudo bem, 2033 não mais, mas 2040, ó, vai mais anos, mas ó. Pautado na questão do horizonte do Plano Nacional de Saneamento, que são 20 anos, né? Talvez isso, mas assim, o plano, eles estão prevendo um novo plano, né? Porque parece que aquele que gastou aquela fortuna toda e deu aquele trabalho todo vai ser ignorado. Não, na verdade, é porque eles sabem que esse agrupamento de municípios talvez não dê tão certo quanto eles estão imaginando, né? Eles têm consciência disso, de que as coisas não vão se resolver tão fácil assim, então eles têm que arrumar uma desculpa para quem alegar que não vai dar certo. Uhum. Não era Pois é, mas aí não vai dar certo e até lá, o que a gente faz? Até lá descumpre a meta. Aí quando chegar na meta, você dobra a meta. Né? Dobra a meta. Por isso que eu acho que na hora de gente... 63 anos. 33? Pô, eu até gostaria. Mas eu vou ter 63 anos. 103? 40? Meu Deus, 63. Não vai ver. 103. Nossa, me chamou de velha mesmo, né? Artigo 12. Os serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador execute atividade independentemente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade única encarregada das funções de regulação e de fiscalização. Parágrafo 1º. A entidade de regulação definirá, pelo menos, 1. As normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos. 2. As normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos. 3. A garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores de serviços. 4. Os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso. 5. O sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um município. Parágrafo 2º. O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviço a que se refere o caput deste artigo deverá conter cláusulas que estabeleçam pelo menos 1. As atividades ou insumos contratados. 2. As condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades ou insumos. 3. O prazo de vigência compatível com as necessidades de amortização de investimentos e as hipóteses de sua prorrogação. 4. Os procedimentos para implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das atividades. 5. As regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros preços públicos aplicáveis ao contrato. 6. As condições e garantias de pagamento. 7. Os direitos e deveres subrogados ou os que autorizam a subrogação. 8. As hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas unilaterais. 9. As penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento. 10. A designação do órgão ou entidade responsável para regulação e fiscalização das atividades ou insumos contratados. Parágrafo 3º. Inclui-se entre as garantias previstas no inciso... Aonde? Aqui, a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das atividades ou insumos? Como assim? Na verdade, isso já tinha, né? Isso não... Pois é, mas isso aqui sempre foi uma dúvida. Que eu tenho. Que insumo é esse? Eu acho que são as despesas
que o agente vai ter. O Mas aí operador. você teria que apresentar para o regulador para ele aprovar antes de comprar? Pois é. Não faz muito sentido, mas... Quer dizer... Não, peraí. Não, é porque eu acho que... Talvez os insumos contratados estejam sujeitos à fiscalização. Isso, exatamente. Tipo, cloro, sulfato, que tem regra própria, e aí de transporte, de armazenamento, imagino que seja isso. Mas a fiscalização desse insumo em relação à qualidade, valor... Provavelmente. Provavelmente, talvez as regras que serão definidas, né, da própria aplicação, que podem ser definidas, né, embora isso nunca tenha sido feito, a não ser pelo órgão de recursos hídricos. Indiretamente, né, que eles fiscalizam a qualidade da água, a gente tem que prestar contas tanto para o Ministério das Cidades, né? Mas eles não fiscalizam, por exemplo, o valor de insumo que você adquire, eles não fiscalizam a quantidade de insumo que você utiliza, se ela está... Na verdade, a regulação econômica, ela força você a fazer uma aquisição de melhor qualidade, né? Mas ele não tem essa... Não, mas o órgão estadual fiscaliza. A Secretaria de Saúde fiscaliza a qualidade do produto que você tem. Mas aí não é a entidade responsável, você não está definindo, no contrato você não define. Aqui no DF, a DASA tem um convênio com a Secretaria de Saúde, ela fiscaliza aqueles indicadores que a gente preenche lá no sistema deles, eles têm acesso. Não, e eles podem fiscalizar também a instalação, né? Eu não é da minha época, não, mas na época que eu era da SEDAI, eu ouvi falar de um escândalo de caminhões que entregavam cloro vazio. Não, saiu no Fantástico um dia desses, você não viu? Não vi. Na Sabesp. Na Sabesp. Pois é. O pessoal estava roubando cloro no meio do caminho. O caminhão saía da transportadora para a Sabesp, no meio do caminho o cloro era retirado. E a Sabesp nunca tinha detectado. Gente. Vocês não viram essa reportagem, não? Eu não vi. Não vi. Eu também não. Mas que absurdo. Né? Porque tem tanto... Eles completavam o cloro com água. Eu vi a reportagem, complementava com... Diluía, né? Na realidade. Diluía o cloro? E aí... eu não sei como isso não foi detectado lá no residual. Gente, né? eu não sou química, mas o cloro, a hora que ele entra em contato com a água, ele não se perde? Depende do tipo, se for hipoclorito, se for gasoso, né? Tem o hipoclorito que pode ser diluído e tal. Eu vi pela metade a reportagem. Agora, a Sabesp deveria... Pode falar, Lena. O que eu estranhei é que esse problema teria sido detectado na saída da estação quando se mede o residual de cloro. Mas como eu não entrei em detalhes na reportagem, depois eu não me lembrei de verificar, mas eu achei a desculpa da Sabesp uma coisa meio frágil, porque isso poderia sim ter sido detectado no processo de controle de qualidade. No residual é que não seria, porque você utiliza a quantidade na estação, você calcula. Isso não tinha de alguma forma alguém junto, né? Claro que a Sabesp não diria isso. Vai ver, assim, não tem muito sentido falar que foi no residual, ou então ele tentou usar isso para justificar que não teria problema para a população, alguma coisa assim, né? Ele falou que não tinha problema para a população, porque a Sabesp acompanha o tratamento da água na saída da estação. Mas certamente ele estava usando mais cloro do que o normal. Já que ele estava utilizando um produto diluído. Né? Exatamente. Ou então não tem controle do processo, que é o que a Leda falou, porque se chega a quantidade de produto... Porque você dosou aquilo que você vinha dosando, e o residual baixou, a primeira coisa que você verifica é o processo, onde está o problema. E um dos itens de controle é a qualidade do produto químico. Então, realmente, eu não entendi muito.
Gente, ó, se isso for atividade do regulador para poder fiscalizar isso, nós, assim, tá longe. Aí nem Ana vai dar conta, pode ajudar os ETs aí. Faz uma chamada para eles e faz isso pra cá. Vamos lá, gente. Parágrafo 3º. Inclui-se entre as garantias previstas no inciso 4º do parágrafo 2º desse artigo a obrigação do contratante de destacar nos documentos de cobrança aos usuários o valor da remuneração dos serviços prestados pelo contratado e de realizar a respectiva arrecadação e entrega dos valores arrecadados. Peraí, tem que destacar o valor da remuneração dos serviços prestados pelo contratado? Sim. Nós estamos falando aqui desse contratante, nós estamos falando de quem, gente? A gente está falando de serviços que podem ser individualizados na prestação. Eu acho que isso é do contrato. É o contrato, mas o valor total... Nós estamos falando do contrato da privada. O nosso, né, que vai ser tudo licitado. Essas são as garantias do contratante. Você vai fazer um contrato, o contratante fornece garantias. Porque, assim, a gente faz isso com o contrato de terceiro, né? Como agora nós vamos ser os terceiros, vamos ter que apresentar garantia. Aí eles estão falando aqui que a garantia provavelmente é a tarifa. Então... Parágrafo 4º. No caso de execução mediante concessão de atividades interdependentes, a que se refere o caput desse artigo, deverão constar do correspondente edital de licitação as regras e os valores das tarifas e outros preços públicos a serem pagos aos demais prestadores, bem como a obrigação e a forma de pagamento. Esse aqui, Ju, só para lembrar que esse parágrafo 3º, a gente tem um caso aqui, que quando a gente tem a subdelegação, e aí a gente tem os recebíveis, né, de garantia. Aí são vinculadas algumas contas, são selecionadas algumas contas mesmo de usuários. Essas contas são elencadas num banco de dados de arrecadação, e aí esses valores vão para lá que entram com garantia, entendeu? Mas, por exemplo, você tem o caso do Rio, que o Rio, Niterói, recebe água, a água só distribui, né? A água, boa parte da água dela, ela só distribui. A SEDAI vende para ela a água. Então, nesse caso especificamente, o que ele está garantindo aqui é que você pode destacar, estou dizendo no anterior, né? Destacar o pagamento, por exemplo, da Águas de Niterói. Então, a Águas de Niterói vai botar lá na fatura dela, eu pago X, se ela quiser, né? Se ela quiser, não, ela deve colocar, ela coloca. Eu pago X de água bruta para a SEDAI, porque é um serviço independente. O valor, vem na fatura, ele não vai pagar mais, mas, por exemplo, o documento discriminado lá, né? O que é tarifa, é só na hora da arrecadação, da contabilização, para dizer o que é coisa. O que é o quê? Aí, você tem que discriminar os tributos na tarifa, você discrimina as atividades. A Senago ainda fez de um jeito que o dinheiro que entra já vai direto para outra empresa. Aqui foi implantado um negócio que a leitura do código de barra é diferente. Gente, eu vou ter que atender. Eu vou ter que atender uma ligação, eu já volto, tá? Tá. Ju, nesse caso aí que você falou, o que acontece na inadimplência? Como é que ele é compensado pela inadimplência? Já que você destaca algumas contas, né? Essas contas são só garantias, né? E aí, assim, geralmente, aí você tem uma carteira de fatura. Aí, se aquela conta não pagou, entra outra. Até gerar, viabilizado. E aí, tipo assim, se o prestador, né, o contrato não arcar com a sua obrigação, você tem o dinheiro da garantia que você pode usar. Assim, é isso que a gente vai fazer. Então, o que você está pedindo aqui, no nosso contrato com o usuário, a gente vai escolher quais seriam as contas, né, que vão ser as garantias. E aí, lá na fatura desse usuário, vai estar descrito lá que parte da conta dele vai para a garantia do contrato.
Vamos lá, parágrafo 4º. No caso de execução mediante concessão de atividades interdependentes a que refere o caput deste artigo, deverão constar do correspondente edital de licitação, eu estou repetindo, né? As regras, os valores, tarifas e outros preços públicos a serem pagos aos demais prestadores, bem como a obrigação e a forma de pagamento. Artigo 13. Os entes da federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir fundos aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a universalização de serviços públicos de saneamento básico. Parágrafo único. Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste artigo poderão ser utilizados como fundos ou garantias em operações de crédito para financiamento dos investimentos necessários à universalização de serviços públicos de saneamento básico. Capítulo 3. Da prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico. O artigo 14, 15 e 16 foram revogados. O artigo 17 diz: o serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano regional de saneamento básico elaborado para o conjunto dos municípios atendidos. Poderá, hein? O plano regional de saneamento básico poderá contemplar um ou mais componentes de saneamento básico com vistas à otimização do planejamento da prestação de serviços. Parágrafo 2º. As disposições constantes do Plano Regional de Saneamento Básico prevalecerão sobre aquelas constantes dos planos municipais quando existirem. Então, como é que ele vai se ele vai prevalecer se o outro pode obedecer? Não, não, assim, em havendo ele como... não sei. eu ia dizer... Ou ele obedece ou ele não obedece. Agora, assim, ó, ele pode existir, mas se ele existir, ele pode ou não existir, mas se ele existir, ele se sobrepõe ao plano municipal. E se ele for desobediente, ele não precisa obedecer. Exatamente isso. Exatamente. Eu ia criar uma desculpa, mas não, vamos dizer assim, o legislador não sabe escrever, né? Vamos lá. É o velho artigo 13, né? Oi? É o velho artigo 13 da Constituição. Exatamente. O Plano Regional de Saneamento Básico dispensará a necessidade de elaboração e publicação de planos municipais de saneamento básico. Então, assim, além disso, você pode não fazer o municipal. Então, assim, na dúvida, se eles ficarem assim, opa, a batata tá quente, toma aí para você, ninguém faz, entendeu? Não, na verdade, o município vai falar assim, eu não vou fazer não, que depois vem lá e fazem um plano regional e o meu vai ficar perdido. Isso mesmo. É mais ou menos isso. É isso. Vou gastar dinheiro para quê, né? Parágrafo 4º. O Plano Regional de Saneamento Básico poderá ser elaborado com suporte de órgãos e entidades da administração pública federal, estaduais e municipais, além de prestadores de serviço. Os prestadores que atuem em mais de um município ou região ou que prestem serviços públicos, artigo 18, tá, gente? Os prestadores que atuem em mais de um município ou região ou que prestem serviços públicos de saneamento básico diferentes em um mesmo município ou região... Eu acho que eu vou ter que sair agora, gente. Só um minuto, peraí. Vamos, eu vou ter que sair. Vocês tocam aí? Pode ir. Beijo. A gente termina no horário para não prejudicar também. Valeu, obrigada, beijo. Beijo, Diana. Quer que eu leia? Pode ler, por favor. Os prestadores que atuem em mais de um município ou região ou que prestem serviços públicos de saneamento básico diferentes em um mesmo município ou região manterão sistema contábil que permita registrar e demonstrar separadamente os custos e as receitas de cada serviço em cada um dos municípios ou regiões atendidas e, se for o caso, no Distrito Federal. Esse não está igual? Ou assim, tá mais... No outro tinha falava que era separado, né? Por água e esgoto, lembra? Pois é. Aí...
Nos casos em que os contratos previstos no caput deste artigo se encerrem após o prazo fixado no contrato de programa... Peraí, deixa eu começar de novo. Parágrafo único. Nos casos em que os contratos previstos no caput deste artigo se encerrem após o prazo fixado no contrato de programa da empresa estatal... Voltou, Beth? É porque a pessoa me mandou mensagem assim, vamos, te chamo em 10 minutos no máximo. Eu falei, 10 minutos dá para eu terminar meu trabalho. Então, toma aí, parágrafo único, vai. Do artigo 18. A agência reguladora instituirá regras para que empreendedores... Não, é do 18. Ih, peraí. Não, é do 18, não é? 18, parágrafo único. Não, mas é melhor tu continuar a ler, porque se eu tiver que fugir aqui, porque ele vai ligar. Parágrafo único. Nos casos em que os contratos previstos no caput desse artigo se encerrem após o prazo fixado no contrato de programa da empresa estatal ou de capital misto contratante, por vencimento ordinário ou caducidade, o ente federativo controlador da empresa delegatária da prestação de serviço público de saneamento básico, por ocasião da assinatura do contrato de parceria público-privada ou de subdelegação, deverá assumir esses contratos mantidos iguais prazos e condições perante o licitante vencedor. Esse parágrafo aqui, eu tenho uma interrogação e uma exclamação, porque de toda a alteração que teve nessa lei, eu efetivamente não compreendi o que eles estavam querendo dizer. Ué, eu tô lendo, eu comecei a ler, parei e voltei. Isso aqui foi aplicado por causa daqui, olha aqui. Eles estão falando o seguinte, porque aqui tem a subdelegação e tem contrato de programa Saneago com os 4 municípios e tem a subdelegação dos 4 municípios para esgotamento sanitário. O que eles estão alegando? Se não cumprir o contrato de programa com a Saneago e ele tiver que ser encerrado, vai o contrato de delegação manter. Mas como? Quem licitou foi a Saneago. Nos casos em que os contratos previstos no caput são os prestadores que atuam em mais municípios que prestem serviços públicos de saneamento diferentes no mesmo município. Gente, está muito confuso. Não, eu também acho que é isso que a Juliana falou. Só que, assim, isso está tão mal redigido. Não, porque, do ponto de vista jurídico, como que eu mantenho... Vamos supor, Saneago saiu e a subdelegação é dela. Como que eu mantenho a mesma subdelegação se ela está vinculada a um contrato que não vai mais existir? Não, e quem licitou foi a empresa, não foi o município. Tudo bem que o município anuiu, mas ele só anuiu, ele não fez a licitação. Ju, me tira uma dúvida aqui, porque no contrato de subdelegação da Saneago tem a previsão da BRK, tem a previsão de que mesmo que o contrato de concessão não sobreviva, o de subdelegação, sim. Oi? Mas tem, mas é uma anomalia. É um caso. Mas aí que tá. Então tá explicado. Veja isso. Isso é tão, do ponto de vista jurídico, tão errado, porque, assim, a Saneago ela não participou de uma licitação para prestar o serviço. Sim. Portanto, o contrato dela, em tese, não tem subsídio suficiente para que a subdelegação dela permaneça. Uma coisa, por exemplo, que tem aqui, que aconteceu, que era Odebrecht, lá num determinado lugar, e entrou a BRK no lugar da Odebrecht. Ela se miscuiu nas mesmas obrigações e responsabilidades daquele contrato de licitação que havia antes, e era uma empresa que deu continuidade, né, do ponto de vista da pessoa jurídica. Aqui também aconteceu igual. Outra coisa é essa situação, quer dizer, uma empresa que não participou de um processo de licitação, fez um contrato de programa que possivelmente não tem todas as regras de um contrato de um processo de licitação. O contrato principal é retirado, é cancelado, né? Ela não presta mais serviço, mas a subdelegatária dela vai continuar prestando? Assim, não, Elizabeth, inclusive esse é o fundamento de uma das ações que tramitam, né, Juliana, que é exatamente que o processo de subdelegação, tal qual foi concebido na Saneago, na realidade burlou, porque uma empresa privada se valeu de um contrato de programa para atuar no município, quando na realidade o contrato de programa
E é exclusivamente das entidades públicas, né? Se o contrato de programa original previa essa possibilidade, eu não vejo problema nisso. Se o ente que delegou a prestação de serviço, e o município, ou o próprio Estado, em conjunto com o município, autorizou essa subdelegação, eu não vejo problema em você fazer essa. Claro, você tem que contratar mediante licitação, você não pode fazer isso por nenhum outro formato, senão por licitação, mas não existe problema em você fazer isso. A questão é que você fazer isso nesse processo, ou seja, você está falando agora que tudo você vai ter que licitar, e aí você vai permitir que aquele ente que só está ali por força de um outro ente continue a prestação de serviço? Sei, na minha percepção não é possível juridicamente. Agora, sim, o fato é que quando se tem interesse, as coisas juridicamente viram possíveis. Então, pode ser que isso mude, pode ser até que eu esteja equivocado, pode ser até que existam outros entendimentos nesse sentido. Eu, particularmente, não vejo como manter isso. Leda, essas ações são de quem? Do sindicato. Ações do sindicato questionando a validade dos contratos de as subdelegações. Meninas, é um contrato muito complicado, muito difícil. E estamos nós aqui respondendo para a TCE por causa desse contrato. Vocês não querem terminar aqui, não? Já que deu 3 horas? Não Bora. queria perder. Eu fico agoniada de perder. Obrigada. Pode deixar. Retoma amanhã? Sim. Eu acho que esse caraca aqui não tem futuro para ele, não. Não, assim, é o que eu falo. Assim, vamos. Enquanto eu consigo aqui, ainda vou até citar um caso prático. A gente sabe, por exemplo, que o Supremo, e aí é política, e não entra nem no mérito político da coisa, está entrando no mérito jurídico. A gente sabe que, no caso, por exemplo, do Lula, lá, da história da nomeação do Lula, o Supremo decidiu que o sujeito não podia ser nomeado, né? E no minuto seguinte, houve uma decisão lá, no governo seguinte, houve uma decisão autorizando uma situação bastante similar. Então, assim, a depender da vontade, a gente sabe que essas coisas mudam. E, infelizmente, não era para ser assim. Pelo menos o Supremo Tribunal Federal deveria ter uniformidade nas decisões. Ele pode até ter o direito de, ao longo do tempo e da história, mudar de ideia, mas ele não pode mudar a ideia por questões políticas. Então, assim, infelizmente, isso acontece no Brasil. Eu que já fui fã, né, do Supremo e já defendi, ainda defendo alguns ministros que não têm coerência, e eu sei que, infelizmente, é uma realidade. Agora, assim, do ponto de vista jurídico, eu posso estar equivocada, mas eu não vejo como ter razoabilidade nisso, porque não faz sentido. Se a regra é a regra, então vamos respeitar a regra, né? E para todos e para todo mundo, em todas as circunstâncias. Se o contrato principal não existe mais, como que eu mantenho o acessório? Se ele está vinculado, as regras foram estabelecidas em cima de um principal, é melhor fazer tudo de novo. Eles não querem perder as concessões e os PPPs e as coisas que eles já têm, né? Porque, de fato, é um cenário de insegurança jurídica que mudar isso tudo agora, mas eles pensassem nisso antes de escrever isso na lei. É isso